assim, ó, começando da nossa origem, que nós vamos responder hoje de onde viemos, quem somos nós e para onde nós vamos. Que é um questionamento que se faz dentro do próprio Espiritismo, só que eu vou envolver hoje várias áreas. Nós vamos falar de física quântica, nós vamos falar de antropologia, nós vamos falar do Espiritismo, física, química e assim por diante, tá? Nós temos no universo uma fonte imensurável, inacabável, que a gente não sabe a origem, que chama-se fonte criadora. As religiões hoje chamam ela de Deus, mas não é uma entidade, não é uma consciência, é uma fonte energética, como se fosse um sol no cosmos. Essa fonte, ela libera dois tipos de energia. Ela libera uma massa cinzenta, que a ciência fala hoje em matéria cinzenta, tá? Uma matéria escura. E nessa matéria escura vem chispas, faíscas de luz, que nós chamamos no Espiritismo de princípio inteligente. Esse princípio inteligente vem desse aglomerado, é um aglomerado, e é lançado continuamente dessa fonte. Esse aglomerado é recebido pelo Supremo da Luz. Supremo da Luz são 12 almas elevadíssimas em sabedoria, que nós chamamos de anciões cósmicos. Esses anciões, eles pegam e comandam toda a formação dessa matéria escura, transformando em matéria bariônica. A matéria bariônica é a matéria que nós conhecemos hoje, que nós formamos estrelas, galáxias, sistema solar, planetas, nossos corpos, perispírito, corpo físico, os 5 elementos, ar, água, solo. E essas chispas divinas somos nós. Então a nossa origem, ela é da fonte criadora, por isso que a religião diz que nós saímos da mão do Criador, mas a mão do Criador é uma fonte energética, é ciência cósmica, não é milagre. E essa chispa para nas mãos do Supremo da Luz, que encaminha para os co-criadores. Co-criadores são almas com capacidade de encaminhar essas chispas divinas, formando sistemas. Então, esses co-criadores, eles pegam a matéria escura, transformam em matéria bariônica, constroem universos, e esses universos, planetas, que são futuras moradas das chispas divinas. E esses planetas têm o primitivo, os primitivos, é todo o ciclo, né, evolutivo dos planetas. No primitivo vai receber esses princípios inteligentes. E aí nesse planeta vai passar pelo mineral, pelos elementos. Vai passar pelo mineral, onde vai aprender a modelar-se. Vai passar pelo vegetal, onde vai aprender as funções celulares. Vai passar pelo animal, onde vai registrar o instinto. E aí o co-criador dá a razão, e aí começa o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio começa as primeiras reencarnações num corpo com cérebro, com capacidade de registrar e aprendizagem. Esse corpo não quer dizer que vem do mamífero. Tanto que no universo nós temos raças reptilianas, nós temos felinos, nós temos insectoides, nós temos draco, que são dragões, nós temos humanídeos, nós temos elfos. Então cada co-criador constrói esses sistemas, essas galáxias, e organiza a evolução no planeta primitivo, até que o corpo tenha condições de receber essa chispa divina que vem vindo do animal. Pode ser um réptil, pode ser uma ave, pode ser qualquer deles ali, tá? Em planetas aquáticos, ele pode ser um cetáceo, baleias e golfinhos. Por isso que existem diferença de raça no universo, porque cada criador, ele é um criador. Então ele cria. Por isso nós temos galáxias de todas as formas,
nós temos aglomerados, nós temos constelações diferentes, todos os formatos, porque são almas criativas, tá? É o dom divino. E na medida que essa fonte libera esse aglomerado, o universo vai expandindo, que eles chamam hoje de Big Bang. Eles acreditam que houve um Big Bang no universo. Nós estamos constantemente com o Big Bang, porque cada aglomerado que sai da fonte, ela dá uma expansão no universo. Por isso diz que o universo está expandindo e vai continuar expandindo, porque a fonte vai liberando aglomerados de energia. E essa energia vai formando com os co-criadores os multi-universos que a física quântica já fala. Por que multi-universo? Porque cada co-criador, que são 12 anciãos, cada um deles tem 12 co-criadores, tudo é 12. E cada um deles forma o multi-universo. Por isso nós temos multi-universos aí, tá? Bom, essas almas alcançaram. Então quem somos nós? Chispas saindo de uma fonte, não de um Deus cadeirinha, trono, é ciência cósmica, tá? Só que essas almas que chegam a co-criadores, que chegam a Elohims, que são os anjos, elas vão pelo conhecimento. E ocorreu há bilhões de anos atrás um entusiasmo, uma busca pelo poder. Bilhões de anos atrás. E essas almas, com conhecimento dos 5 elementos e com a capacidade de co-criar com a fonte, se rebelaram, porque queriam o poder divino, queriam poder, queriam dominar a fonte. Porque a fonte larga chispas. Essas chispas são futuras almas com conhecimento. Se dominarem sem amor a saída da fonte, vira guerreiros, trabalho para a maldade. Então o interesse dessas almas era dominar a saída dessas chispas. Eles se revoltaram. E nessa revolta, isso aqui tudo a nível de 5ª dimensão para cima, tá? Essas almas abaixaram sua vibração e com isso desceram a 4ª e 5ª dimensão, que é essa parte aqui. E começaram a atacar os sistemas solares para buscar escravos. Almas que já tinham conhecimento estavam nas reencarnações. Eles invadiram várias galáxias foram destruídas, que a gente chama da Grande Guerra de Órion. Quando chegaram em Andrômeda, escravizaram, atacaram a Estrela Vega, né? Escravizaram as almas, muitas delas, eles vêm escravizando, vêm trazendo esses escravos das viagens, através de naves, e essas almas escravizadas telepaticamente, tá? Pela própria sintonia com a maldade, porque eles são escravizadas não com corrente, mas pela sintonia, né, da alma, essa sintonia pela maldade, invadiram a Via Láctea. Depois que destruíram partes da Andrômeda, entraram na Via Láctea, atacaram Sirius, Capela, a constelação de Cocheiro, Aldebaran, Órion, e formaram uma grande guerra dentro da Via Láctea, com escravos. Atacaram a constelação de Draco, né? Também escravizaram os dragões, que são dragões hoje na ficção, almas, bichos salados. Isso não é ficção, isso é verdade, tá? São almas elevadíssimas em conhecimento. Escravizaram e formaram então a Grande Guerra de Órion, que durou muito tempo, milhões de anos. E nessa invasão da Via Láctea, acabaram vindo dentro do nosso sistema solar. Aqui a Grande Guerra de Órion, tá? Invadiram a Via Láctea e aqui estamos nós, na extremidade da Via Láctea. E aqui que eles invadiram. E na invasão, tá, destruíram um planeta que existia entre Marte e Júpiter.
Entre Marte e Júpiter aqui, havia um planeta chamado Tiamat. Não tem que citar mais palavras. Tiamat. Tá? Esse Tiamat, ou planeta Hermes, que hoje tem os cinturões de meteoritos e meteoros aqui, rodeando o nosso sistema, que é a sobra de uma explosão do planeta. Que hoje a ciência ainda não sabe o que é aquilo, foi um planeta que foi estourado. Tá? O universo é formado por 12, eu já vou entrar lá depois lá, tá? O universo é formado por 12 camadas, 12 dimensões. Então são 12 anciões, cada um deles tem 12 co-criadores e assim por diante. São 12 dimensões. As dimensões são divididas, tem tecido tridimensional, que na física quântica, Albert Einstein fala na teoria das cordas. É verdade. Tá? Para passar de uma dimensão para outra, nós ficamos da quarta para baixo, porque nós somos imperfeitos. Nós não passamos para cima por vibração. Tá? Nós ainda não temos um nível vibracional que compatível com o tecido. Então, cada dimensão é um nível energético até o 12º, onde estão o Supremo da Luz, no universo. Tá? Para passar de um tecido para outro, existem os buracos negros, que a ciência hoje não sabe por quê, mas são os túneis dos vermes no universo. São corredores intergalácticos também, dependendo da forma como você viaja. Você pode passar entre dimensões ou passar na questão bariônica, de uma galáxia a outra. E podem viajar questões de segundos de uma galáxia a outra, né? Que levaria 42 mil anos-luz, tudo leva segundos. Isso a ciência ainda vai descobrir, tá? Buraco negro. Mas nesse aglomerado, cada aglomerado que sai da chispa, sai uma alma, todas elas saem limpa, ignorantes e simples. Mas nesse aglomerado sai uma, que a gente chama de clave. Essa alma clave, ela não passa pelos minerais, pelos vegetais, ela é trabalhada nas mãos do Supremo. Essa alma tem a responsabilidade de despertar todas as milhões de almas que vieram. Então, cada aglomerado que sai de almas, de chispas, sai uma clave. Essa clave é preparada pelo Supremo para fazer com que todas as outras brilhem, como se fosse um fósforo aceso para acender todas as velas. Essa alma tem um compromisso, um destino traçado de clarear as outras, despertar as outras, tá? O Jesus na vida. E essa alma, ela sai com uma cópia da fonte. E ela consegue andar pela obra sem precisar os turnos dos vermes. Ela não precisa. A constituição dessa alma é igual todos os tecidos. Então essa alma viaja em todo o universo sem precisar pelos turnos dos vermes. Todos nós precisamos passar pelos turnos dos vermes. Nós não temos condições de passar aqui. Entende? Não conseguimos passar aqui. E ela consegue porque ela tem um trabalho, de um compromisso de despertar todas as consciências daquele aglomerado que ela é responsável. Tá? Por amor, né? Sinal amor. Tá? Bom, aí a Grande Guerra de Órion, muita destruição, planetas, meteoros, galáxias inteiras foram destruídas, muitas almas, muitos perispíritos dizimados. Foi a Grande Guerra de Órion que fala da Guerra dos Céus na Bíblia. Tá? Nós estamos desmistificando muita coisa aqui, envolvendo a ciência. Bom, fomos parar aqui. Eu digo fomos porque nós todos somos exilados. Tá? Vamos falar nós. Paramos no sistema solar. Atacamos Tiamat, planeta que estava entre Marte e Júpiter.
Mexemos com todo o sistema porque aqui está num tecido. Todos nós, todo o sistema solar está em cima de um tecido. Você mexe num planeta, você mexe num outro, você mexe no outro. Por isso que quando ocorre uma invasão, todos ficam em alerta, porque todos serão atingidos nesse tecido dimensional. Tá? O que a espiritualidade superior fez? Cada galáxia tem centuriões, que são os guardas que comandam e organizam toda a harmonia e a ordem e a disciplina dentro das galáxias. Esses centuriões prendeu essas almas. Essas almas são arcontes, reptilianos. E uma alma e os Elohims. Almas, então pegamos aqui, almas lá em cima, tá? O conhecimento, mais a escravização de Dráculos, reptilianos, elfos e arcontes, toda essa gama de raças, tá? Comandadas por almas do nível superior, que a igreja e as religiões chamam de anjos caídos, mas não anjo na concepção, porque eles não têm amor. Conhecimento é diferente de amor, tá? São chamados de anjos caídos, mas não tem nada de anjos, porque são Elohims, são almas que trabalhavam na construção de universos e pelo ego acabaram buscando o poder e querem o poder. Tá? Centuriões prenderam todas essas almas e essas almas foram levadas para o planeta Terra. O planeta Terra tem um governante. Cada planeta tem um governador, 12. Então, quando dizem que o Plutão não é um planeta, isso aí é uma constituição, um conceito humano. Ele tem um governador sideral. Então, cada planeta tem um governador. E o sistema solar tem um crístico, que é uma alma superior. Então, são um crístico, tem 12. Cada governador tem 12 guardiões, tudo é 12, tá? Aí essas almas foram recolhidas, foram trazidas aqui para a Terra. O planeta Terra, ele estava em estágio primitivo, a recém na formação quando chegaram, tá? Quando chegamos. E como o nível vibratório das almas era tão negativa, que se formou uma dimensão inferior do planeta, porque o planeta estava recém se constituindo, tá? E as almas vinham com a vibração diferente, porque essas almas não são de quarta e terceira dimensão. Então elas caíram pelo conhecimento, mas sem o amor. Então elas vieram e se formou uma dimensão na Terra, dimensões inferiores pelo nível de ódio, cobiça e ganância dessas almas. Então o planeta Terra estava em formação e formou-se o vale inferior, trevas e abismo. Essas almas dessa grande guerra, que não despertaram ainda, se encontram na dimensão inferior, perto do núcleo, chamado abismo, onde elas ainda buscam o domínio do planeta Terra. O planeta Terra tem 12 dimensões também, até chegar Jesus. Tá? Então, essas três aqui, o abismo, treva, umbral inferior, nós, umbral médio, cidades astrais, umbral superior, nós somos umbralinho. Nós não vamos sair daqui, terceira dimensão, para cima, se não evoluirmos e não buscarmos um amor puro em nós, coração puro, para poder sairmos da roda das reencarnações. Então nós vamos continuar dentro dessas três dimensões. Reencarnamos pelos nossos sentimentos de egoísmo, vaidade, paramos nos vales, despertamos, vamos para a cidade astral, preparamos, reencarnamos. Então a roda das reencarnações, vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? Somos errantes. Então quando nós despertarmos como Francisco de Assis, por exemplo, né? Que é um dos poucos que não saiu das reencarnações, quando saiu, aí passa para a dimensão superior. Só reencarna
se tiver missão. Francisco de Assis, tá? E Jesus, no caso, certo? 12 dimensões. Na 12ª está Jesus, tá? 12 governadores, eles moram no Sol. O Sol, ele tem uma luz branca, e essa luz, ela apresenta 7 cores, as cores do arco-íris, tá? Que são as 7 cores dos nossos pontos de força. Bom, quando essas almas vieram para o planeta Terra, numa quarentena, Jesus adotou, acolheu, prendeu aqui. E essas almas aqui, elas tinham só uma intenção: destruir o planeta ou fugir. Eles teriam que destruir o planeta, porque eles ficaram magneticamente presos ao planeta. Porque o planeta é primitivo, a carga era negativa, consequentemente eles são negativos, prendeu. Para sair daqui, eles precisam destruir o planeta, até hoje estão tentando, certo? Mas daí, a evolução bariônica, a evolução do planeta continuou. Vieram os répteis, vieram as aves, começou o mamífero, aí veio o Neandertal, aqueles homens primitivos. Eles precisavam de escravos para fazer as atividades. Daí começaram a manipulação genética, o DNA. E para formar nesses corpos primitivos, o Neandertal, um corpo, um ser que obedecesse ordens, mas que não tivesse a inteligência deles, que não mandasse. Então, o que eles fizeram? Com a manipulação genética, nós recebemos 12 hélices e uma terceira, 13ª, para Elohim. Eles colocaram no corpo Neandertal a glândula pineal e o tímpano através de uma proteína chamada FOXP2. E essa glândula pineal permitiu as reencarnações. Bom, na época a intenção era criar escravos na crosta para trabalhar, para formar pirâmides, usinas, locais para armazenar energias para fuga. Mas, entre eles, a manipulação genética transformou no Homo sapiens, que é o elo perdido que a ciência até hoje não sabe por quê. A ciência não sabe esse elo, como que começou a fala, da onde saiu esse elo. Na manipulação genética deles, dos corpos, formando a pineal através da proteína FOXP2, tá? Os corpos se aprimoraram e com a intenção, e aí eles não queriam que esses corpos, os Homo sapiens, mandassem e tivessem inteligência que nem eles. O que eles fizeram? Porque tinha muitas almas, elas poderiam reencarnar. Se os inimigos reencarnassem corpos, poderiam comandar, entendeu? Então, o que eles fizeram? Encaparam do 10 hélices. Hoje nós temos 2 hélices e o resto é lixo, DNA lixo, que a ciência ainda não sabe por quê. Por causa que não era para receber essas mentes inteligentes. Então, que serviço e serviçal. Então, até hoje, nós reencarnamos em cérebros ainda limitados. Excelente. A espiritualidade superior aproveitou essa manipulação genética e esse encapamento do DNA para colocar as reencarnações. Então, os inimigos da Grande Guerra, porque veio todos para cá. Todos, amigos, inimigos, todos vieram para cá. Começou a espiritualidade superior, Jesus e a sua Pleiade, reencarnar. E começou a botar nas reencarnações. Porque estava pronto toda a área cerebral para acoplar o espírito. Pineal, tálamo, hipotálamo, diencéfalo, toda essa região interna aqui é onde nós estamos reencarnados. E aí, eles conseguiram começar as reencarnações. E essas reencarnações começaram a evoluir. E as almas que foram despertando, umas estão aqui e outras já começaram a voltar. Então, quem era de Capela, os capelinos voltaram para Capela. Quem de Sírios está voltando para Sírios. Quem de Horta está voltando para Horta, porque aprendeu o amor. Até hoje tem a luta. A luta hoje é dimensional, tá? Não é na crosta, o que nós vemos na crosta terrestre hoje é o respingo do que está vendo nas dimensões inferiores. A luta pelo domínio do planeta Terra,
porque está vindo um planeta androide chamado Nibiru. E esse Nibiru, ele faz um movimento, esses aqui fazem assim, o Nibiru faz assim e recolhe almas. Ele vai recolher todas as almas que estão a nível inferior para levar para um outro planeta primitivo, tipo a Terra. Então, na casa do meu pai existem muitas moradas. Quem é que leva para essas muitas moradas? O androide, que é o Nibiru, que Chico Xavier falava de planeta chupão. Porque vai fazer assim, ó, com as almas, porque toda alma que estiver a nível dela, desse planeta, vai ser levada, que é um planeta vermelho que ele está vindo, tá? Bom, aí, o que nos cabe, como é que conseguimos desbloquear esse DNA? Através do amor. E essa conexão, porque quando nós saímos da fonte, nós saímos chispa, nós somos pedacinhos da fonte. Então está em nós toda a capacidade evolutiva das 12 hélices e uma 13ª Elohim. Então nós somos todos co-criadores. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Então está em nós toda a capacidade de todas as faculdades. E aí Jesus disse: tudo que eu fiz você pode fazer e muito mais. Então está aí a capacidade, tá? Quando uma alma se conecta com o amor, ela trabalha a pineal e o timo, os dois Wi-Fi divino, que é a emoção. Quando a alma conseguir unir a razão e a emoção, ela desperta. O Francisco de Assis, tá? Porque ele conseguiu, na renúncia, na abnegação, o amor incondicional. E o amor incondicional, é a renúncia, é a chave para o despertar das consciências. Então, o que ocorre hoje no planeta Terra é uma ilusão. Hoje se oferece para as pessoas passeios, diversões, festas, materialismo, imediatismo, utilitarismo, rixas, mágoas, dores, sofrimentos, angústias, melindres, tudo aquilo que incentiva as nossas chagas. Vaidade, poder, orgulho, vaidade e poder. Então, os 3 chakras embaixo, entope com orgulho, fulano de tal, sou doutor fulano de tal. A vaidade, cargos, hierarquias, poder, sobrenomes, e o poder. Então, eu mando. E essas 3 chagas, esses 3 chakras, através dessas três dificuldades que nós temos ainda, entope, a pessoa não ama, não fala amor, não pensa amor, não se liga com a fonte. Então nós precisamos dominar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, para que a gente possa despertar o amor em nós. Aí a energia flui em nós e sai. E aí nós conseguimos ligar a nossa pineal, que é chamada epífise, que é o Wi-Fi divino. Nós vamos conectar direto com a fonte, Francisco de Assis, tá? Liga a pineal e o amor direto. Só que nós não vamos conseguir fazer essa ligação direta se nós não amarmos entre nós. Eu preciso exercitar meu amor horizontal, Jesus, fonte. Jesus disse: se quiseres vir a mim, ao Pai, fonte, tereis que vir a mim. E eu digo, para chegar a Jesus, temos que amar aqui. Então são degraus de evolução. Eu preciso amar quem está na minha frente, seja quem for. Ele não disse para amar consanguíneo, ele disse amar o próximo. E o próximo é aquele instante que ele está na tua frente, seja quem for. Seja quem for. Animal, vegetal, mineral, todo sopro de vida tem que ser amado na tua frente, tá? Aí fizemos uma conexão direto entre nós.
E aí conseguimos transpor Jesus, são hierarquias, conseguimos ligar-se à fonte, como Francisco de Assis, tá? O que a espiritualidade maior nos proporciona? Meios para a gente despertar. Filmes, novelas espíritas, livros, mesas mediúnicas, as nossas experiências, nossas reencarnações. Tereis que nascer tantas vezes quanto for necessário, até a gente aprender essa conexão, tá? Voltar ao Pai. Os livros são formas de nós despertar as nossas consciências. Livro não pode ser proibido de ler. Quando você estiver num lugar e alguém disser para você, você não lê esse livro, o conhecimento está sendo manipulado. Quando proibirem leituras, filosofia, sociologia, psicologia, está sendo manipulado o conhecimento. Porque são disciplinas, são áreas que levam ao raciocínio, à análise. E nós precisamos desenvolver o nosso corpo mental, que é através do método científico. Análise, investigação, dúvidas, questionamentos, buscar a sede do saber. Então, todo livro, toda leitura e todo conhecimento tem que ser compartilhado para que nós possamos, todo o nosso tecido dimensional evoluir. Tá? E aí estão os livros que tem que ter acesso às pessoas, né? Nós temos o Pentateuco, que é a base do Espiritismo, não traz todo o conhecimento universal, tanto que tudo aquilo que eu falei para vocês hoje, agora, não aparece no Pentateuco e virá muito mais coisas, conhecimentos e verdades na regeneração. Então, que possamos nós abrir a nossa mente para o novo, para que a gente possa receber todas essas informações que hoje eu estou trazendo e muito mais virá, né, no decorrer da regeneração. Tá? Para onde iremos? Depende de cada um. Quem fizer a conexão, então vamos fazer aqui um exemplo. O que está acontecendo na Terra hoje? Duas forças telepáticas. Uma força telepática, e a ciência mostra o Sol, né? Explosões solares. Não é por acaso. São os crísticos, que são os governadores, mais o crístico, mandando energia para a Terra, para despertar as nossas consciências. Então, existe uma telepatia de amor, de bondade, de perdão, de benevolência vindo para a Terra, para quebrar esse miasma negativo dos nossos pensamentos que está em volta do tecido da Terra. E existe uma força antagônica que vem do abismo, que é o supremo da escuridão, que é uma alma que eu falei lá no início, tá? E sua todas as suas asseclas, que mandam telepaticamente uma força negativa para a crosta. Por quê? A Terra tem uma vibração, a crosta. O vale tem outra vibração, mais negativa. As trevas têm uma dimensão mais negativa. O abismo, mais negativo. Para eles saírem do abismo, tem que igualar as dimensões. É que nem o elevador energético. Então, para eles saírem do abismo, que é uma carga negativa, precisa que as trevas e o umbral sejam todos no mesmo nível vibracional. Daí eles conseguem subir. Porque eles não conseguem subir porque o tecido é diferente. Então, por isso que instigam promiscuidade na crosta, ilusão, materialismo, desavença, direita, esquerda, ateu e cristão, tu é fiel, tu vai ser salvo, tu não vai ser salvo. Tudo isso é promovido por eles para ver essa separação entre as almas. E aí as almas não se conectam. Elas não se conectam nem entre si, muito menos com Jesus, muito menos com a fonte. Então a intenção é manter as almas desconectadas com o seu eu divino. Manter com que elas intertidas na ilusão da Matrix. Quer dizer, eu reencarnei,
eu vim para aproveitar, gozar a que a gente vê hoje dentro dos próprios espíritas, eu vim para gozar a vida, aproveitar. E esse aproveitar está desconectando as almas da fonte e escravizando o abismo. Então, para onde iremos? Todos aqueles que conseguirem ultrapassar essa ilusão e se conectar com o eu superior, ficará na Terra regeneração. Todo aquele que se manter conectado com o abismo, que é a ilusão, vai embora. Porque o Nibiru, o androide, está passando e essas almas conectadas com o abismo vão todos embora para o planeta primitivo. Recomeçar como começamos aqui no planeta Terra. Então, para onde iremos? Depende de cada um. Vibracional. Então, não é comprando a cadeirinha do céu, não é dando os 20%, não é pintando a igreja, não é fazendo caridade barganhando, não é fazendo barganha com os espíritos, que nós vamos ter o paraíso, que diz que é o planeta Terra, o planeta regeneração. Simplesmente é energia, é vibração. Eu preciso vibrar positivamente, o meu coração precisa ser puro para permanecer. Então depende de cada um. O livro é instrumento. Você lê um livro. Ah, eu li livro, tá? Você continua o mesmo depois que lê o livro? Então não serviu para nada. Você lê um livro e você precisa melhorar. Então você lê algo ali, se aquele livro fala sobre perdão, você precisa aprender a exercitar o perdão. Então, depois de uma leitura do livro, você não pode ser mais o mesmo. Você precisa se aprimorar moralmente. Porque a alma com conhecimento vai embora também, tanto quanto aqueles que desceram das dimensões superiores sem amor. Então, conhecimento não é libertação se não tiver a prática que é a caridade. Então, eu preciso ler, mudar, ler, evoluir. Eu não posso ser o mesmo. Se eu tenho 30 anos de espiritismo, se eu li todo de cor Pentateuco, e tenho uma biblioteca, li tudo, não quer dizer que eu vou ficar na regeneração, porque eu não tenho a outra asa que é a caridade, que é o amor. Eu preciso exercitar os sentimentos dentro de mim, eu preciso me renovar, eu preciso me modificar, me transformar realmente numa pessoa melhor. Então o livro é um instrumento. É como se você tivesse uma enxada e você precisa fazer o canteiro, que é a tua alma. Você precisa exercitar. E aqui nós fizemos com as crianças a história de um filme chamado A Grande Viagem. Foi um semestre de trabalho esse ano. Cada domingo nós trabalhamos um instrumento. A história conta assim: um menino está no plano espiritual e uma desencarnado, e uma tia lá, que entende eles, disse para ele, não me lembro o nomezinho dele agora, vamos fazer esse Marcos, né? Marcos, vem cá, tu vai fazer uma grande viagem. E nessa grande viagem você vai precisar levar uma mala. E essa mala, ela falou que tinha a luva da caridade, tinha a lanterna da verdade, a camisa da coragem, ali a chave da paciência, o amor, a luneta do amor e assim por diante. Cada um desses aqui nós trabalhamos um domingo com as crianças, o valor dessa virtude na criança. E aí montamos a malinha. E na história a tia conta que a mala viria no coração. Ah, eu vou levar essa mala? Não, tu vai levar no coração. E aí as crianças aprenderam que todos nós trazemos para a reencarnação toda uma capacidade e possibilidades do bem. Só que nós precisamos abrir essa mala. Nós precisamos abrir essa mala e começar a exercitar tudo aquilo que nós fazemos, que nós trouxemos do plano espiritual antes de reencarnar. Todos nós trouxemos essa riqueza aqui. Isso foi trabalhado com as crianças também. Qual é a ponte que me liga a Jesus, que eu expliquei lá no início, com os jovens da evangelização. Não estão todos os trabalhinhos aqui, porque eram muitos, né? São quase 80 crianças. Então eu coloquei alguns aqui para vocês conhecerem, né, os trabalhinhos deles. Vocês podem fazer perguntas.
Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu sei que é bastante informações, mas aqui está toda a evolução humana. Da onde saímos, quem somos nós, o que está acontecendo com a Terra e para onde iremos. Depende de cada um. Jesus. Jesus é o governador da Terra. Jesuá. E ele segue um crístico, que é o que comanda a Via Láctea. A Via Láctea tem outro, que a gente chama de... Agora esqueci o nome. Mas o sistema solar tem um crístico, porque assim, ó, eles têm nomes, esses cargos. Por exemplo, Lúcifer. Lúcifer usado hoje pelas religiões como um homem satânico, o diabo, isso não existe. Lúcifer significa guardador da luz. A clave é o Lúcifer, porque essa alma guarda a luz para clarear todas as outras. Então Lúcifer não é o que foi criado na Idade Média para assustar os não fiéis, porque era uma forma de combater aqueles que não eram servos da igreja, que até hoje, né, através do medo. Lúcifer significa guardador da luz. É a clave que eu expliquei no início para vocês, que traz esse dom, essa capacidade, esse compromisso de acender todas as outras almas no amor. Então Lúcifer não existe, é um cargo. Os crísticos são cargos, governadores são cargos, centuriões são cargos, guardiões nós temos guardiões dentro da terra, eles são cargos, mentores espirituais são cargos, cada um de nós tem um mentor, são cargos que pode trocar. É um cargo, é uma hierarquia. São hierarquias na luz. Márcia, uma pergunta. Cada criança que trabalha aqui, às vezes trabalha aqui, eles mesmo que pintam e fazem. Sim. Tudo isso. Eles que fazem. Eles que Estão fazem. aprendendo coisas boas. As minhas crianças aprendem tudo. Eu ensino tudo para as crianças. A questão da evolução, a questão do que tem vida após a morte, tudo é explicado. Abrir a mente, né, para o novo, e a gente precisa desmistificar, tirar de nós dogmas, regras, coisas que vêm nos escravizando em conceitos errados, porque não existe, como eu expliquei para vocês, não existe Adão e Eva, foi uma manipulação genética, não existe céu e inferno, existem dimensões, né, extrafísicas, então não tem condenação, existe evolução no universo, tudo flui. Então são conceitos que mantêm as pessoas. Pecado original não existe, porque as almas saem da chispa, saem da fonte e a fonte é pura, então não existe pecado original. Então são conceitos que vêm escravizando a humanidade há muito tempo, e nós estamos na Apocalipse, e Apocalipse significa revelação. Está na hora de desmistificar a mentira, tirar. Esse é muito estudo, muita busca desse conhecimento, e eu pedi permissão para que esse conhecimento fosse divulgado, e ele está na hora de ser divulgado, tá? Para que as pessoas possam realmente ter um discernimento de saber escolher. Cada alma precisa saber a verdade para poder fazer a escolha. Eu quero continuar na hipnose do abismo, ou eu realmente quero me conectar com a fonte? Eu acho que toda alma tem direito a isso. Porque eu prezo a liberdade de expressão, a liberdade de busca, a sede do conhecimento. As pessoas precisam buscar, precisam ler, precisam se inteirar, precisam participar, precisam se libertar, para realmente ter essa maturidade de fazer essa escolha. Eu estou com condições de ficar na regeneração, ou eu realmente, se eu continuar assim, eu vou embora? Então, acho que precisa conhecer. Cada um precisa conhecer o caminho da sua evolução. E só o conhecimento vos libertará. E está aí o conhecimento para se libertar. Ele vai ser divulgado, ele vai ser passado. Tá? Mas eu acredito que as almas precisam saber. E daí a alma de reencarnar, onde é que ela se reencarnar? Na quarta dimensão. Nós não saímos da dimensão aqui. Então, nós somos errantes, que eles chamam. Nós ficamos reencarnados. Quando morremos, a maioria de nós passa por um estágio de perturbação, que a gente para no vale, que nem no filme André Luiz, tá? Que é o vale, que é um umbral inferior.
desperta, pede socorro, é atendido pelos socorristas, vai para a cidade astrais. As cidades astrais ficam na ionosfera, que dá uns quantos quilômetros? Uns 30 de altitude? Ionosfera eu acho que dá, né? Acho que uns 30 quilômetros de altitude aqui, ó. É a ionosfera, é onde ficam as cidades astrais. Tu fica lá, tu se prepara, fica um tempo lá, prepara a tua reencarnação, você estuda, vê os pontos que você precisa rever, e aí você volta, reencarna. Aí faz o teu estágio aqui, dá uma melhora alguns aspectos, piora em outros, faz uma reciclagem, aperfeiçoa, vai pro vale, desperta, vai pra cidade. Então nós fazemos assim, ó, roda das reencarnações, tá? Desencarne, encarne, desencarne, encarne, desencarne, encarne. Até nós aprendemos a nos conectar com a fonte. Então, enquanto isso, nós vamos estar na roda das reencarnações, que chamam de Sansara, que é essa roda. Nós somos errantes. Tereis que nascer tantas vezes quanto for necessário, e bastante. Até receber uma razão, é o mesmo tempo da razão à volta à fonte. Então, são milhões de anos de evolução, até nós conseguimos desenvolver o amor incondicional. Então, nós não percamos tempo, né? O caminho é o mesmo, o amparo é o mesmo, o amor é o mesmo, a capacidade são as mesmas, a única diferença entre nós é a vontade. Uns têm e outros não querem. É a única diferença. Somos a mesma constituição, a mesma origem, o mesmo caminho, o mesmo amparo, tudo é o mesmo. Na lei divina não há filho privilegiado. Todos têm as mesmas condições. Aproveita aquele que desperta e aquele que quiser. Vontade. Vontade é o acelerador da alma. E no caso, isso tem um tempo que vai durar? Está acontecendo? Já está vindo. Ele tem 3.600 anos, ele passa. Ele tem um ciclo planetário. Então já está chegando a época dele passar aqui. Os espíritos já estão usando as últimas cartadas para a maldade, por isso nós estamos vendo o planeta hoje num turbilhão, porque eles estão usando as últimas cartadas para pegar bastante fiéis, porque eles querem destruir o planeta Terra para escapar desse exílio. E eles vão ao exílio. Então, quanto mais nós amarmos, quanto mais nos ajudarmos, mais caridade, melhor a vibração do planeta, nós conseguimos passar essa época, essa fase da transição planetária. Eles dizem data limite como, estamos no planeta de regeneração. Não, nós não estamos no planeta de regeneração. Nós estamos em transição planetária ainda, as almas ainda estão aqui. Então nós precisamos trabalhar muito. Por isso que a Mãos de Luz, ela é uma frente de trabalho. Eu sempre digo que é uma igrejinha, né? Aqui nós trabalhamos mesmo para amenizar as dores, para auxiliar aqueles que precisam, para que essa alma comece a vibrar positivamente, para que nós possamos realmente receber o planeta de regeneração que ainda não está conquistado. Ele está vindo o planeta. Por isso a vibração. Por isso a vibração. E aí, com o trabalho dos governadores, os planetas não serão destruídos. Esse foi destruído pela invasão. Porque esse Tiamat tinha bombas nucleares, como nós, e eles provocaram uma guerra no próprio planeta. Então, quem destruiu o próprio planeta foram os próprios moradores, pela sintonia com o abismo, que é o que tem tentado o planeta Terra, né? Nós estamos lutando para não ser a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial hoje, com o armamento que se tem, se explode o planeta. Então essa é a intenção deles. Então por isso que se trabalha hoje no amor, no bem, para evitar realmente a Terceira Guerra Mundial. E é o que eles estão tentando. Os conflitos, né, entre fronteiras aí, para realmente fazer a destruição do planeta Terra. Então o planeta Terra ele vai ser protegido sim. Ele vai ser protegido sim. Para esse planeta, vai ser a dimensão inferior. Ele vai fazer assim no tecido, ó. É o tecido dimensional. Ele vai fazer assim, ó, e vai levar. Entende? Porque o abismo tem a mesma vibração do planeta primitivo. Então, quando o planeta primitivo, esse androide, passar, ele vai puxar esse tecido inteirinho. Encarnados e desencarnados. Então, como diz, né? Quem está vivo
cai morto. Em qualquer uma das dimensões. Qualquer uma das dimensões, das 3 dimensões. Não é prioridade. Não, as 3. O encarnado pode estar com a mesma vibração. Por exemplo, se eu caminhar aqui na Terra e fazer a mesma maldade que o abismo faz, eu estou na mesma vibração desse tecido. Quando o planeta passar, ele vai me levar junto. Encarnados e desencarnados, como aconteceu em Capela. Capela foi assim. Os capelinhos. A função do Brasil como pátria do Evangelho? A função não está desempenhando ainda. O Brasil é uma pátria do Evangelho e no Brasil existe uma fonte energética, ela é um ponto energético principal do planeta. Seria o coração do planeta. Se houver a invasão do abismo no Brasil, como estão tentando, eles dominam o planeta. Um corpo humano, se você danificar o coração, você mata. Se eles danificarem realmente, continuar o que estão fazendo hoje no Brasil, vão terminar com o planeta, vão destruir. Então, quando a gente diz que aborto, armamento, ataque causando dor, fome, frio, estão querendo atacar o coração do planeta Terra. Porque nós temos pontos de força, o planeta também tem pontos de força, o sistema solar também tem pontos de força, a galáxia também, o universo também. Chakras. Toda a organização do universo é uma matemática perfeita. Os mesmos pontos de força que nós temos, que enquanto nós não estivermos vencendo e protegendo esse coração, que tem que continuar a bater. E vai continuar a bater esse coração da Terra. Custe o que custar. Quando a pessoa começa a estudar, não tem essa parte ali, que, por exemplo, antigamente era a religião. Não tivesse que entrar essa parte ali, espírita, para conhecer mais. O que aconteceu no decorrer da história humana, e aí está os professores de história para ver, houve uma separação entre a religião e a ciência. Porque a pessoa que busca a ciência, ela busca comprovar aquilo. E a religião entrou para o lado místico. E a religião hoje é uma porta, eu vou falar agora é bem sério, e isso aí, com o decorrer do tempo, a humanidade vai entender. A religião foi criada pelos homens, inspirado pelo próprio abismo. Porque hoje a gente sabe, pela história, que grandes batalhas, guerras, atrocidades que ocorreram na humanidade foram com a base religiosa. E está ocorrendo hoje no Brasil também a questão da religião. A religião misturada junto com a política. Não sei se ainda tem essa matéria hoje nos estudos. Tem, só que na escola se aprende todas as religiões hoje, né? E aí a física quântica, ela veio fazer essa união, esse elo entre a ciência e a religiosidade. Então eu digo para você assim, precisamos tirar a religião. Porque a religião foi manipulada até hoje, e até hoje ainda é o comércio da fé. Né? Se vende, se negocia, se barganha com Deus sentado, julgando vivos e mortos, sabendo que não existe isso. Nós precisamos colocar uma religiosidade com raciocínio, uma fé raciocinada. E é aí que a física quântica entra, que é o que eu expliquei para vocês em alguns pontos aqui. A física quântica vai fazer esse gancho, unindo a ciência com a religiosidade, não com a religião. Ecumênica. Hoje as aulas são ecumênicas. A criança aprende todas as religiões. A religião é rótulo e nós precisamos ser um caminho em direção à fonte, e não um rótulo. Tem 8 anos, né, que você está aqui, né, à frente. E durante esse tempo todo tu tem as crianças que acompanham as aulas aqui. Você viu a evolução de cada uma delas. Sim. Né? O que você tem a dizer sobre essa evolução? Todos conseguiram? Sim. As crianças que estão comigo 8 anos, eu não tenho nenhum deles no meio da droga. Na criminalidade, nenhum deles. Os que estão aqui desde pequenininhos, hoje eles são meus professorzinhos. Eles vieram pequenos. Hoje eu tenho jovens de 17 anos que eles estão ajudando a dar aula com a Nice, né? Eu tenho 5 jovens. Coisas que a gente perde o jovem, né? O jovem começa a entrar na adolescência, ele começa a se envolver com namoro, com saída, e eu não, eu continuo com os jovens aqui, então eles já têm uma caminhada comigo. E esse ano eles vão participar de mais atividades conosco.
muita diferença, muita diferença. A criança que saiu daqui, que teve um tempo e saiu, a gente vê que se perde. Ela vai para a bebida, para o fumo, né, para a promiscuidade, etc. E os que estão comigo, eu vejo assim que eles estão bem dentro de uma educação, um conhecimento, né? Porque a verdade liberta mesmo. Tá bem para ver. Crianças que vieram para cá numa rispidez. Crianças assim que tu não tinha condições de conviver com elas. E elas foram acalmando, porque toda a parte espiritual é trabalhada. Ela entra aqui, ela já é trabalhada. Então ela recebe esse banho de energias e valores morais, evangélicos, né? Valores morais. Então ela conhece tudo, sabe que é um imortal, sabe que tem vida após a morte, sabe dessa continuidade, a importância de amar, a importância dos valores. Então traz um significado para essa criança. É bem diferente de uma criança que vai crescendo, formando uma fé raciocinada e não a ilusão. Então ele sabe que não existe Adão e Eva, essas coisas tudo ele sabe. Então a gente vai desmistificando o conhecimento e vai trazendo um conhecimento mais raciocinado, mais real, mais certo. Traz mais segurança para a alma. Mensagens da casa, né? Quem não tem pode levar. E do Pentateuco tem romances e tem outros que são outras literaturas. Pode escolher. É doação.